Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 16 de setembro de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, composição titular, eu como presidente, Dr. Argos Gregório, vice-presidente, Samuel de Oliveira Magro e Daniela Rodrigues Gonçalves. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 3 processos em pauta, 2 pedidos de sustentação oral e um acompanhamento do processo. Só para ter certeza aqui, doutora Giovana já sustentou oralmente, né? Já fez sustentação oral, né? Na época? Já sim. Já, né? Tá, Hoje só caso precise de algum esclarecimento. Tá. A senhora precisa fazer algum esclarecimento depois, na hora, é isso? Não. Não, somente se você, se for pleiteado. Tá, desculpa, eu por entendi que a senhora ia acompanhamento. fazer algum esclarecimento adicional. Não, tudo bem. Bom, então, começamos então pelo processo da NSK Brasil Limitada, com a IN ao 5051568. Eu sou o relator, é um recurso ordinário. Está aqui para sustentar oralmente o doutor Ricardo Melo. Vou fazer, então, um breve relatório e, em seguida, eu abro a palavra ao ilustre advogado. Muito bem, são 3 acusações fiscais, emissão de notas fiscais sem a correspondente saída de mercadorias do estabelecimento, que é o item 1. O item 2 é não cancelamento de notas fiscais de entrada. O item 3 é falta de escrituração de notas fiscais de entrada. O contribuinte apresentou recurso ordinário, basicamente sustentando as mesmas alegações de defesa, tendo em vista a decisão de primeira instância que manteve integralmente o AIN. São essas 3 acusações, são descumprimento de obrigação acessória, muito isolada. O contribuinte aqui pede o provimento do recurso para esclarecendo que não houve dolo com relação aos ilícitos praticados, que as multas fiscais devem ser relevadas ou reduzidas, né? As multas fiscais são confiscatórias e há também cobrança triplicada das multas, que é um outro argumento que o contribuinte sustenta. Esse é o brevíssimo relatório, então eu passo a palavra ao ilustre advogado, doutor Ricardo Melo, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutor Ricardo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos os senhores. É um prazer poder voltar a ter um contato ainda que virtual com o Tite. Eu tive a oportunidade de ser juiz no ano de 2006 e 2007. Então, tenho por essa casa muito respeito e admiração. O caso o senhor presidente já destacou a acusação e, inclusive, a nossa defesa. Acho que o importante aqui pontuar, senhores julgadores, que houve, antes da autuação, uma notificação para a NSK para que ela sanasse pendências que existiam referente à documentação fiscal. Ela, então, adentrou o sistema da Cefaz, né, verificando as pendências marcadas em amarelo. Ela foi lá e fez todos os ajustes necessários para sanar essas pendências. Apareceu os flags verdes, né, ou seja, o que tinha de pendência tinha sido resolvido, estava correto. E essa notificação, em momento algum, ela menciona o erro que levou à autuação. Porque se tivesse mencionado, certamente a NSK teria feito os ajustes necessários, teria feito os cancelamentos, as escriturações necessárias. Trata-se de mero erro, a própria fiscalização destaca que é erro. Não teve, mais uma vez, como destacado pelo senhor presidente, não teve dolo, não teve fraude, não há prejuízo ao fisco, porque não foi lançado o imposto, né? Não tem nenhum prejuízo aí ao erário. A empresa teve autuação, mas a última autuação foi há 8 anos atrás, né, 8 anos antes da autuação sobre a qual nós discutimos. Então, no entender da NSK, aplicar-se-ia o artigo 527-A do regulamento do ICMS com a relevação integral da multa ou, ao menos, sua redução significativa, né? Um outro ponto que merece destaque é que a autuação
pelo menos uma delas, ou ainda quando a gente olha em conjunto, ela supera mais de 200, quando em conjunto principalmente, supera 200% do valor do imposto que seria devido a uma operação como essa. Então, a gente entende que deveria se aplicar o tema 863 do STF, que limitou as multas punitivas a 100% do valor do imposto. No mais, a NSK reitera seus argumentos, a documentação está toda devidamente lançada no recurso, inclusive com um extrato de que a empresa está nos conformes, ou seja, ela é bem avaliada pela Secretaria da Fazenda, é um contribuinte que não dá problemas, essa autuação decorre de um equívoco, então, por conta disso, a NSK requer seja dado provimento ao seu recurso. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Cumprimento o doutor Ricardo Mello pela sustentação oral, bem objetiva e concisa nas suas alegações. Passo, então, ao voto. Muito bem. Sobre a questão, eu já inicio meu voto, sobre a questão da excessividade das multas. O recorrente alega que as multas aplicadas são excessivas e, portanto, inconstitucionais por violação ao princípio do não confisco. Como se vê, o contribuinte, em sua arenga, pretende o afastamento das penalidades sob o argumento de inconstitucionalidade por ultrapassar 100% do tributo devido, no que tange a alegação dos efeitos confiscatórios das multas fiscais, da violação ao artigo 192, parágrafo 3º da Constituição. Trata-se de matéria eminentemente constitucional, artigo 154 da Constituição, que não pode ser conhecida pelo Tribunal de Impostos e Taxas, pelo imperativo do artigo 28 da Lei 13.457. Para que o tribunal conhecesse do recurso, nesse ponto, necessariamente deveria analisar se as multas aplicadas têm caráter confiscatório à luz do artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Nesse sentido, eu cito aqui uma decisão do Supremo que, pelo referido julgado, seria possível o julgador desse tribunal concluir pela inconstitucionalidade de várias multas previstas no artigo 527 do regulamento. Resta óbvio que o órgão de julgamento, no âmbito do contencioso administrativo tributário, está impedido de conhecer da matéria no sentido de afastar a multa pela sua inconstitucionalidade. Não há que se falar em falta do esgotamento da atividade jurisdicional, na medida em que as multas previstas em lei não podem ser afastadas ou reduzidas pelo julgador sob o fundamento de violação ao princípio do não confisco, por expressa vedação do artigo 28. Ademais, as multas em questão estão previstas em lei com vigência e eficácia jurídica, surtindo seus regulares efeitos. Se não está em discussão a vigência e a eficácia da norma, se não está em discussão a escorreita capitulação da multa, não vejo motivo fundamento para conhecer do recurso ante o disposto do artigo 28 da Lei 13.457. Anoto, todavia, que as penalidades fiscais têm previsão na Lei 6374/89 e, em momento algum, o recorrente indicou erro ou irregularidade na capitulação das penalidades. As multas aplicadas estão previstas no artigo 85.4, letra B, 85.4, letra Z1, 85.4, 85, inciso 5º, letra P, de tal modo que a legislação, que a legalidade estrita tributária está sendo observada, consoante o artigo 97 do CTN, combinado com o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Observo que, em relação à cobrança concomitante dos juros e multa, há previsão legal para sua cobrança, estando sendo igualmente respeitado o princípio da legalidade, artigo 96 da Lei 6374/89. Destarte, não conheço do pedido e, se vencido, desprovejo o apelo para manter as sanções tributárias. Mérito recursal, eu digo aqui o seguinte, que trata-se de recurso ordinário interposto em fase da decisão do primeiro grau, que manteve as acusações fiscais do AINES ordial. No apelo do contribuinte, as folhas 1115 a 1129, é alegado que foi notificado para regular inconsistências verificadas em sua escrita fiscal, atendendo às providências que foram solicitadas, mas não outras referentes à documentação fiscal. As irregularidades apontadas pelo fisco não resultaram em prejuízo ao erário. Não houve dolo por parte do contribuinte dos ilícitos praticados, mas boa-fé ao atender todas as solicitações da autoridade fiscal. As multas fiscais devem ser relevadas ou reduzidas com fundamento no artigo 527-A do RICMES, eis que os requisitos estão presentes consoante a jurisprudência do TIT. As multas são confiscatórias
Não há cobrança tríplice das multas fiscais sobre o mesmo fato, implicando em cobrança de 200% de multas do valor do imposto, o que não seria proporcional consoante súmula 105 do CARF. Encontra razões ao apelo do particular, de folhas 1133 a 1140, a representação fiscal pede a rejeição dos pedidos recursais, aponta que as infrações fiscais efetivamente ocorreram, ainda que impliquem em falta de pagamento, sendo irrelevante a presença do dolo, conforme artigo 136 do CTN. Pondera que o contribuinte deixou de regularizar a escrita fiscal, mesmo sendo notificado, e que as multas fiscais estão lastreadas em lei e não são coincidentes. Aponta ainda que as multas não podem ser canceladas ou reduzidas por serem supostamente confiscatórias, que os requisitos do artigo 527-A do RICMS não estão presentes. Com efeito, após analisar minuciosamente as provas dos autos, entendo que o recurso do contribuinte não pode ser acolhido. Em primeiro lugar, infere-se que o recorrente não impugna o mérito das acusações fiscais. Ao contrário, admite que não seguiu os procedimentos previstos no RICMS, emissão de notas fiscais, falta de cancelamento e falta de escrituração, conforme folhas 1121 e 1128. Assim, aplica-se a regra do artigo 20 da Lei 13.457. Não obstante, registro que o sujeito ativo apresentou provas suficientes para demonstrar os delitos fiscais descritos no AIM. Foram carreados aos autos os seguintes documentos, e aqui eu relaciono todos os documentos que vai de folhas 8 até 1049. Ao joeirar os referidos elementos probatórios, não resta dúvidas a respeito das irregularidades apontadas. A descrição de cada fato jurídico dos itens 1, 2 e 3 do AIM são precisos e subsumem as hipóteses legais. Não se colhe o argumento de que o contribuinte não teria sido corretamente notificado pela fiscalização para regularizar todas as inconsistências. Na verdade, o fisco poderia autuar o contribuinte mesmo sem qualquer aviso ou notificação, ex vi do artigo 142 CTN. Não obstante, a despeito da notificação número tal, folhas 1027, e do aviso número tal, de folhas 1093, o contribuinte não procedeu à devida regularização da escrita fiscal. Logo, as infrações fiscais estão configuradas e devem ser mantidas. A alegada ausência de dolo não torna a infração atípica, força do artigo 136 do CTN. As infrações por descumprimento de obrigações acessórias são de natureza objetiva, não comportando exame quanto ao elemento subjetivo do tipo. Quanto ao pedido de aplicação do artigo 527, eu esclareço aqui que todas as acusações fiscais são por descumprimento de obrigação acessória. O contribuinte alega que faz jus à relevação ou redução das multas fiscais por serem excessivas e porque não houve dolo. Se infere que o contribuinte não trouxe qualquer outra argumentação a respeito dos critérios subjetivos da norma, antecedentes fiscais e porte econômico. Com efeito, a decisão recorrida deve ser mantida. As multas fiscais aplicadas são adequadas e razoáveis para o caso concreto. A sanção tributária tem a finalidade de reprimir ou desestimular o sujeito passivo da prática de atos contrários às normas de regência, sendo de vital importância que as obrigações acessórias sejam cumpridas, sejam devidamente observadas para que o escopo do artigo 142 do CTN seja atingido pela administração pública, promovendo não só a eficiência da fiscalização para fins arrecadatórios, mas também justiça tributária. Aqui eu faço uma série de considerações sobre os requisitos do artigo 527, requisitos objetivos e requisitos subjetivos, né? Então, relativamente aos incisos 1, os itens 1, 2 e 3 do AIM, os requisitos objetivos do artigo 527 estão presentes: ausência de dolo e infração que não implica em fato de pagamento, pois, além de tudo, há requerimento expresso e também não se verifica na espécie a reincidência específica impeditiva de que fala a linha A, inciso 7 do artigo 85, e a linha A, inciso 7, e na linha X, inciso 8 do artigo 527. Presentes os requisitos objetivos, passa-se a análise dos critérios objetivos, que é justamente a atividade de dosimetria propriamente dita por este órgão de julgamento. Será sopesado se a penalidade aplicada está em consonância com o porte econômico da empresa, com seus antecedentes fiscais e com as particularidades do caso concreto, diante das provas produzidas nos autos, onde se verificará a intensidade da infração, refletindo na dosimetria da sanção tributária. Com efeito, a questão dos antecedentes fiscais, do porte econômico e a finalidade repressiva e tática a ser alcançada, são critérios que devem ser apreciados em toda e qualquer decisão jurisdicional administrativa, quanto ao tema da dosimetria da sanção tributária, até porque referidos critérios são explícitos
Tais critérios são importantíssimos para que o julgador possa identificar a intensidade da culpa, que é a essência da dosimetria de qualquer penalidade fiscal. Então, diante das considerações em relação aos antecedentes fiscais, de folhas 1071, noticiando a existência de vários autos de infração, a decisão do primeiro grau justificou o encabimento da aplicação do artigo 527-A do RICMS, folhas 1107. É certo que há jurisprudência pacífica desse sodalício, no sentido de que os antecedentes fiscais não são impeditivos para a aplicação do artigo 527-A do RICMS. Cito os seguintes julgados, aqui eu transcrevi vários julgados, inclusive da Câmara Superior. Assim sendo, havendo existência de antecedentes fiscais, o órgão julgador deverá analisar o caso concreto, sopesar este critério com o critério do porte econômico, que é outro requisito subjetivo explícito contido no parágrafo 3º do 527-A do RICMS, e o critério implícito das circunstâncias do caso concreto. Penso que o órgão julgador deverá considerar como antecedentes fiscais a reiteração do mesmo comportamento infracional anterior, quando o critério tributário se torna definitivo. A definitividade do crédito tributário pode ocorrer no decurso do prazo em que o contribuinte apresente defesa, contestando o lançamento fiscal, ou a partir da decisão jurisdicional administrativa irrecorrível que manteve o crédito tributário, ou em razão de confissão extrajudicial pelo sujeito passivo no prazo para apresentação de defesa ou no curso do contencioso administrativo tributário, ou ainda, por alguma forma prevista em lei, cujas hipóteses acarretam a definitividade do crédito tributário, tudo dentro do prazo de 5 anos, quando então entendo que é restabelecida a primariedade do contribuinte, já que nada é ad eternum. No presente caso, o contribuinte não trouxe quaisquer esclarecimentos sobre os inditados antecedentes, mesmo em face dos referidos AINs. A representação fiscal, no entanto, demonstrou que o contribuinte ostenta antecedentes fiscais desabonadores com informações estatísticas e relatório de autuações, folhas 1141 a 1143, contendo 20 autos de infração, sendo que 9 deles por irregularidade em livros fiscais, o que mostra reiteração excessiva na conduta infracional. Já quanto ao porte econômico do contribuinte, consta do CADESP, folhas 1046, que o contrato social é de R$ 1.800.001, presumindo-se que a empresa está aparelhada para cumprir corretamente os deveres instrumentais previstos na legislação fiscal. De outra parte, verifica-se pelos documentos que instruem o AIN e pelo DDF de folha 5, que o faturamento da empresa é expressivo. Nos 12 meses que antecederam o AIN, as operações de saída se aproximaram do valor de R$ 1 bilhão, ou seja, R$ 853.737,75, o que significa tratar-se de empresa de grande porte. Oportuno consignar que a legislação não conceitua o que seja porte econômico de uma empresa. Seria pelo faturamento, seria pelo patrimônio líquido, seria pelo capital social, mas a mim ou de outros elementos que o contribuinte poderia ter trazido aos autos para demonstrar a desproporcionalidade das multas em relação ao seu porte econômico, entendo que o montante das sanções tributárias são adequadas para fins preventivos e repressivos no caso concreto, considerando os números acima mencionados. Como se não bastasse, as circunstâncias do caso concreto também desautorizam a aplicação do artigo 527-A. Os argumentos justificadores do recorrente para a aplicação do 527-A do RICMS se limitaram à questão do dolo, que é apenas um dos requisitos objetivos e de que não é reincidente, não abordando, contudo, os critérios subjetivos do porte econômico dos antecedentes fiscais. O recorrente também quedou-se de fundamentar a questão da intensidade da culpa para cada infração fiscal em face de sua correspondente sanção, que é da essência da dosimetria sancionatória, pois a aplicação do artigo 527-A do RICMS não é para o AIN como um todo, mas sim para cada infração por descumprimento de obrigação acessória que tem suas características próprias. É certo que o recurso destaca a excessiva penalidade, mas é inegável que tais argumentos são perfunctórios. Sem embargo, a conduta do contribuinte durante a ação fiscal evidenciou pouca disposição em autorregularizar as inconsistências apontadas na forma da lei, a despeito da notificação e do aviso já mencionados aqui, folhas 1027 e folhas 1093. Há outras particularidades desabonadoras, considerando o longo período das infrações e os expressivos valores envolvidos, dificultando sobremaneira a fiscalização pelo sujeito ativo. Destaque, no presente caso, não comporta a redução da multa, nem muito menos relevação, tendo em vista todos os critérios subjetivos aqui sopesados, ficando indeferido o pedido de aplicação do artigo 527-A, pois as reprimendas me parecem adequadas para fins didáticos e para inibir o sujeito passivo na reiteração nas mesmas condutas infracionais.
Há aqui a questão da alegada tríplice cobrança das penalidades fiscais. A alegação de que há a cobrança triplicada das multas fiscais aplicadas nos itens 1, 2 e 3 do AIM por ausência de proporcionalidade não tem qualquer consistência. As penalidades fiscais, como dito em linhas atrás, foram corretamente aplicadas respeitando o princípio da legalidade tributária. Veja-se que a base legal foi a Lei 6374/89, artigo 85, bom, eu já disse aqui, né, o artigo 85.4, letra B, 85.4, letra Z1, e artigo 85, inciso 5, letra P, cujas capitulações nem mesmo foram impugnadas. De outra parte, o recorrente não alega expressamente a ocorrência de consunção, mas, para que não paire dúvidas, entendo que na espécie não é cabível a absorção das acusações fiscais. Como muito bem observado pela representação fiscal em suas contrarrazões de folhas 1138, as infrações fiscais dos itens 1, 2 e 3 do AIM são autônomas e, portanto, não coincidentes. Foram descumpridas as seguintes obrigações acessórias: falta de cancelamento de notas fiscais, emissão de notas fiscais sem correspondência de saída de mercadoria e falta de escrituração de nota fiscal. São infrações fiscais que poderiam ser praticadas independentemente uma da outra, não tendo qualquer vínculo ou liame necessário entre elas. Ademais, os períodos de apurações entre as três acusações fiscais não são totalmente coincidentes, maiormente no que tange ao item 3. Correto afirmar que o princípio da construção é amplamente admitido pelo TIT e pelo Poder Judiciário. Para evitar a aplicação da dupla penalidade, a multa fiscal pelo descumprimento de obrigação instrumental deve ser absorvida, prevalecendo apenas a penalidade mais gravosa. Quais sejam as penalidades que exigem o lançamento do imposto, o recolhimento do imposto, desculpe, sem ficar restrito às hipóteses do artigo 85, parágrafo 5º da Lei 6374/89, combinado com o artigo 527, parágrafo 3º e parágrafo 5º do RICMES. Em caso, não se trata de consunção, penalidade menos gravosa, que é absorvida pela mais gravada por conduta tributária ilícita, necessária para cometimento de infração mais gravosa, até porque todas as infrações são por descumprimento de obrigações acessórias. Nesse sentido, o TIT, no AIM tal, no AIM 4066-558, decidiu nesse sentido. Por tais razões, rejeito com recurso nessa parte. Então, com relação ao recurso do contribuinte, eu conheço em parte do recurso e nessa extensão nego o provimento nos termos do fundamentado. Esse é o meu voto. O processo está em discussão. Eu acho que eu... Acho que a imagem do presidente travou. Não. Não, tá. É que eu Acho estava que tá procurando travado, aqui. não? Oi? Estão me ouvindo? Não? Estou ouvindo, a imagem está travada, mas eu... Deixa eu... Espera. Melhorou agora? Tá, então tá bom. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário conhecido em parte, e nessa parte não provido, nos termos do voto relator, a unanimidade. Esse é o resultado, doutor Ricardo. Agradeço a presença, é um prazer tê-lo aqui como ex-colega.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutores. Um bom dia a todos. Até a próxima. Dia. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Vamos lá. Bioserve Energia S.A., o AIN é o 4005-794. Relatora, a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves. É um recurso misto. O doutor Carlos Vidigal já está aqui a postos. Eu passo, então, a palavra à ilustre relatora, a doutora Daniela, para que apresente aí o nosso processo. Um breve relatório, em seguida eu abro a palavra ao advogado. Doutora Daniela. Bom dia, senhores. Bom, esse processo já esteve em pauta nessa Câmara. Esse é um processo complexo, que teve vários andamentos aí um andamento complexo. Eu vou me permitir ler aqui o histórico que fiz, porque realmente ele tem várias idas e vindas que eu não darei conta de fazer aquele resumo mais informal que eu costumo fazer aqui, tá? Mas o processo, ele tem um eco, é um levantamento fiscal do artigo 509, tá? Um levantamento específico, e é composto por duas acusações: uma infração de falta de pagamento do imposto e uma acusação de recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, no período de janeiro a dezembro de 2010, também apurado por meio do levantamento do 509, onde está sendo cobrado também o imposto por solidariedade. Tá? Então, o auto de infração foi lavrado em 13 de março de 2012 e ratificado em 13 de agosto de 2012, em folhas 3.124. Então, o contribuinte apresentou defesa. Então, a nossa análise aqui vai partir toda a partir do auto de infração ratificado, que substitui o auto de infração original em todos os seus aspectos, né? Então, o contribuinte apresentou defesa em folhas 3.133 e 3.154. A decisão de primeira instância encontra-se as folhas 3.166 e 3.176 e julga procedente o auto de infração. Devidamente intimado, o autuado apresentou recurso ordinário e sobreveio a decisão proferida pela primeira Câmara Julgadora, que anulou a decisão monocrática, determinando nova análise da defesa apresentada, suprindo as omissões da decisão anterior. Em 26 de janeiro de 2024, após a realização de diversas diligências para a instrução processual, veio nova decisão monocrática julgando parcialmente procedente a defesa apresentada. Na mesma oportunidade, foi apresentado o recurso de ofício. O contribuinte foi intimado, nos termos da 13457, e apresentou pedido de retificação de julgado e recurso ordinário. O seu pedido de retificação de julgado foi recebido e processado, né, e foi provido, oportunidade em que foram corrigidos os vícios apontados na decisão, sem, no entanto, que isso resultasse em alteração no mérito da decisão. E, em seguida, foi processado o recurso ordinário. A representação fiscal apresentou parecer sobre o recurso de ofício, sobre o recurso ordinário, explicitando as razões pela qual se manifesta pelo desprovimento de ambos os apelos. Então, senhores, estamos aqui para julgamento, para segundo julgamento deste recurso ordinário. Já desse auto de infração que já foi ratificado e já teve um pedido de retificação de julgado provido. Esse é o relatório, então. Esse é o relatório. Estamos aqui para... Eu acredito que, quanto ao mérito das alegações, o doutor Carlos vai se manifestar, e eu preferi fazer aqui a minha manifestação mais sobre essa questão desse andamento processual já tortuoso que tivemos, tá? Então, é um levantamento fiscal, e esse levantamento fiscal toma toda essa complexidade, porque é um processo para o qual o contribuinte apresenta laudos, pareceres e provas a serem analisados. É um levantamento fiscal específico, onde são analisados cada mercadoria,
tá? E para cada mercadoria o contribuinte traz, e para cada infração ele traz uma série de alegações e documentos bem específicos. É bem complexo, senhor presidente. Muito bem. Então, diante do relatório, eu passo então a palavra ao ilustre advogado, Dr. Carlos Lineck Vidigal, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Dr. Carlos. Bom dia, presidente, ilustríssima senhora juíza relatora, senhores juízes, representante fiscal. O prazo de 15 minutos, né, até pelo próprio relato da doutora Daniela, né, parece que eu não vou conseguir dizer muita coisa. Então, eu vou tentar condensar e chamar atenção para alguns pontos específicos desse caso, né, de modo a otimizar aqui a minha sustentação oral e tentar trazer ao conhecimento de vossas senhorias alguns aspectos que são importantes. O primeiro deles é que a Biosev hoje é uma empresa que pertence ao grupo Raízen, né? E assim como a Raízen é hoje, mas a Biosev já era naquela época uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do Brasil, né? Ficando atrás ali só da Raízen, talvez do grupo Guarani. Bom, pois bem, quando aparecem esses autos de infração de diferença de estoque, né? Isso sempre chama muita atenção de uma empresa que sempre teve o conceito alto no programa nos conformes, né? Sempre foi nota A+, não existia na época desse auto de infração, ainda não existia o programa nos conformes, mas sempre possuía a sua CND em dia. Então, o tipo de coisa é uma empresa auditada, né? Então, o tipo de coisa que efetivamente chama a atenção, né? Por conta, muitas vezes, de equívocos no levantamento fiscal. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é uma questão de uma nova nulidade que foi arguida e reiterada agora no recurso ordinário, né, e que não foi sanada. O que aconteceu? A última vez que foi anulada a decisão proferida pela douta DTJ, isso aconteceu em virtude de uma reformatio impeius. O que houve? Após a análise do laudo, lá atrás, em 2014 ou 2015, pela fiscalização, né, foram aceitas algumas das justificativas, reduziu um valor ínfimo ali de R$61 mil, né, especialmente tomando-se a grandeza dos valores que estão sendo discutidos, né, mas quando voltou o novo DDF, ele veio com valor superior. E aí, analisando, né, e aí basta uma análise simples, né, quando a gente olha a decisão que foi proferida anteriormente, na última anulação que teve da decisão de primeira instância, que foi proferida pela 9ª Câmara, verifica-se que foi justamente em virtude dos valores que tinham sido aumentados ao invés de reduzidos no novo DDF. Né? E em virtude disso é que voltou para a primeira instância para dizer, olha, você não podia ter aumentado aqui o valor, né? Reveja isso. E aí, né, para nossa surpresa, apesar da determinação da 9ª Câmara do Tite naquela época, os valores que foram julgados e foram mantidos pelo auto de infração, de novo, com o entendimento da redução de R$61 mil, pasmem, foram exatamente os mesmos valores que tinham sido mantidos anteriormente, né? E que foram objeto de anulação pela 9ª Câmara. Então foram exatamente os mesmos valores. Mas aí se diz, bom, né, descumpriu a decisão do tribunal, vou mandar de novo. Não, mas piora um pouco mais, porque aí a empresa, né, entra com pedido de retificação do julgado, justamente apontando essa falha. E aí o pedido de retificação do julgado, pasmem, vossas excelências, ele é provido. Para quê? Para aumentar ainda mais o valor devido, não para reduzir. Então, 2 reformatio impeius em 2 decisões seguidas. Né? E por isso o pedido de nulidade, né? E nós demonstramos um quadrinho ali para mostrar quais foram os valores que foram aumentados ao invés de reduzidos pela decisão de primeira instância. Mas talvez esse seja o menor dos problemas da decisão, de todas as vezes, da nula decisão da primeira instância. Por quê? Porque se Vossas Excelências fizerem um Ctrl+C, não, um Ctrl+F na decisão, é uma coisa mais simples do mundo, não precisaria nem ler a decisão e procurarem laudo, a palavra laudo, porque aqui nós estamos falando de diferença de estoque. Então, para a empresa comprovar que não houve essa diferença de estoque, né, até porque o processo é complexo, o que ela fez? Ela pediu um laudo da PwC para demonstrar que essas diferenças nunca existiram. Né?
E o que a PwC faz? Ela faz toda uma recomposição do estoque da empresa, considerando o quê? Aquilo que foi produzido, aquilo que foi reprocessado, as mercadorias que saíram, as mercadorias que entraram, as mercadorias que estavam em posse de terceiro e, portanto, não estavam sendo controladas no LPD da empresa, mas sim nos LPDs dos armazéns externos, né? E tudo isso, naturalmente, com base em prova dos autos. E mais, os boletins industriais da empresa, que foram, sem nenhuma justificativa, não foram aceitos, argumentando-se apenas e tão somente de que isso não era um documento fiscal. Ele pode até não ser um documento fiscal, mas ele demonstra como funciona o processo produtivo da empresa e por que houve um reprocessamento, quando houve esse reprocessamento, aonde está lançado esse reprocessamento, e, portanto, é um documento com todas as vênias que casa com todas as demais informações, com FD, com livro de documento fiscal, com livro de produção diária, perdoem, enfim, com as notas fiscais de entrada, saída, movimentação de estoque. Né? Só que nada disso foi analisado pela decisão de primeira instância. A palavra laudo aparece 6 vezes na decisão de primeira instância, sendo 4 no relatório, e, portanto, citando os argumentos trazidos pelo contribuinte, e outras 2 para dizer que o laudo não comprova absolutamente nada do quanto alegado pelo contribuinte. Mas não há uma análise desse laudo na decisão de primeira instância com a devida vênia, né? E o laudo, justamente pela complexidade dessa recomposição de estoque que foi feita, né, ele foi justamente solicitado para facilitar e para que a própria fiscalização pudesse visualizar isso. Mas antes de ser proferida essa decisão de primeira instância, foi convertido por 3 ou 4 vezes em diligência para que o ilustre FR autuante pudesse se manifestar. Em todas elas é uma recusa de manifestação, uma manifestação de 2 páginas dizendo, olha, isso aqui não traz nada de novo, né? Assim, não tem nada que precise ser analisado aqui, porque eu parti dos livros de produção diária do contribuinte, parti das notas fiscais que me foram fornecidas. Mas ele não analisa, ele só fala o que ele fez. Mas ele não analisa, ele não refuta o laudo. Né? Na última manifestação, que é uma manifestação que tenta ser um pouco mais substanciosa, é uma manifestação de 14, 15 páginas, a mesma coisa. Né? Ele em nenhum momento, com todas as vênias, ele refuta o laudo, ele apenas reitera o trabalho fiscal que foi feito. Né? Então, por todas essas razões, é que nós entendemos que a decisão é nula ou que, no mínimo, ela deveria ser reformada a partir disso. E aí, no mérito, no recurso ordinário, né, para tratar das diferenças em si, o contribuinte faz? O contribuinte, né, no recurso ordinário, ele reitera, né, o teor do laudo. Houve 2 recursos ordinários, né, na verdade, o primeiro, aí teve pedido de justificação de julgado, aí foi provido o pedido de justificação de julgado, e aí houve a reiteração do recurso ordinário, né, com apenas adicionando esses pontos, né, e reiterando os termos do laudo, mas o contribuinte passa a demonstrar pontualmente aonde estão os documentos que deveriam ter sido analisados pela douta DTJ e pelo ilustre FR autuante, né, da desconsideração, por exemplo, do ciclo da safra da cana, né, e as informações dos boletins, porque todas as empresas de açúcar e álcool, isso realmente muitas vezes cria um problema, né? Elas consideram o ano safra a partir de abril. Ele começa em 1º de abril e vai terminar em 31 de março do ano seguinte. Ele não segue um ano calendário. Por quê? Porque ele segue a safra da cana. Né? Esse talvez seja um dos problemas, porque muitas vezes ali na virada do ano, como a fiscalização segue o ano calendário para fiscalizar, muitas vezes ali na virada do ano, de dezembro para janeiro, tem algum reprocessamento, alguma saída que houve e que é lançado justamente no LPD de dezembro, porque ele se refere ao ano safra anterior. Né? E aí acaba sendo desconsiderado, isso acaba não sendo analisado. E esse foi um dos pontos, justamente, que o laudo da PwC trouxe para conhecimento desse egrégio tribunal. Tá? E lembrando só que esse laudo foi produzido lá atrás, apresentado com a defesa. Né? Mas, enfim, então tem vários pontos de reprocessamento de açúcar líquido, né? Que é uma coisa normal, às vezes se precisa vender um outro tipo de mercadoria, então, ao invés de você produzir mais mercadoria, o que você faz? Você pega aquela mercadoria que já existe e transforma ela numa mercadoria diferente.
Mesmo acontece com o álcool, né? Você pode transformar o álcool hidratado, que ele é um álcool que tem uma quantidade maior de água, por isso hidratado, que é o álcool que a gente abastece o nosso carro no posto de combustível, você pode transformar ele em álcool anidro, né? Então você retira a água desse álcool, então isso passa obviamente por um reprocessamento, e esse álcool anidro ele serve unicamente para misturar na gasolina, para transformar na gasolina C, que é a gasolina que a gente abastece o nosso carro, que tem aquele percentual de álcool. Então não é o álcool hidratado, é o álcool anidro. Né? Tem o álcool neutro também. Então, assim, tem várias espécies de produto que, a partir do primeiro produto que é produzido, do primeiro álcool que é produzido, seja hidratado, anidro, não interessa, ele pode ele pode ter a sua composição química alterada. Né? E isso é chamado de reprocessamento. Só que esses reprocessamentos foram também igualmente desconsiderados. Né? Nós apontamos lá diversas notas fiscais, outros problemas, como, por exemplo, notas fiscais de cancelamentos de vendas que houve, mas que foram considerados como uma nova venda. Né? Então, todas essas informações que foram desconsideradas pela fiscalização acabam impactando e acabaram impactando enormemente na diferença de estoque. Você vai falar, Carlos, mas a empresa garante que a diferença é zero? Não. Porque nós estamos falando aqui de mercadoria a granel, sempre vai ter alguma diferença, ínfima, mas sempre terá. E o laudo da PwC justamente comprova isso. Ele não fala que a diferença é zero, porque não é uma contagem de estoque de televisão. Né? Você tem 10 televisores, vendeu 4, precisa ter 6 lá dentro. Você entrou, tem 5, tem venda sem nota. Você entrou, tem 7, você recebeu a mercadoria sem nota fiscal. Né? Então, assim, não é tão simples quanto isso. Nós estamos falando aqui de mercadoria a granel, é muito mais difícil esse controle de estoque. E por isso que a análise acurada de todo esse arcabouço precisa ser considerada arcabouço documental, naturalmente, precisa ser considerada pela fiscalização e deveria ter sido analisada pela decisão proferida em primeira instância, né? Se não me engano, pela terceira decisão proferida em primeira instância, mas nada disso aconteceu. Né? E para não me alongar mais, tem também a questão da multa, né? Que, na nossa opinião, tem um equívoco ali na aplicação do cômputo dos juros da multa, né? Ao pedido de redução, que nós sabemos, né, a não aplicação, mas nós não do 527A, mas nós não podemos deixar também de recorrer em relação a isso, especialmente para a limitação da multa, né, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas eu já conheço o posicionamento da Câmara, do Tribunal, então eu não vou sequer me alongar nesse ponto. Agradeço a atenção de Vossas Senhorias e fico aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos aí que talvez, muito possivelmente, possam ser necessários ao longo desse julgamento. Obrigado, presidente e doutora Daniela. Obrigado, doutor Carlos. Cumprimento pela sustentação oral. Conseguiu aí sintetizar bem aí, apesar da complexidade do caso, né, da quantidade de detalhes, de alegações, conseguiu sintetizar muito bem aí para a Câmara a sua pretensão e seus fundamentos. Passo, então, a palavra à ilustre relatora, a doutora Daniela, para que apresente seu voto. E com a palavra, doutora Daniela. Obrigada, senhor presidente. Deixa eu pedir para o senhor abrir o voto para edição, porque eu percebi aqui que eu havia colocado uma versão anterior do voto aí no processo, eu preciso substituir. Obrigada, doutor Carlos, pela sustentação oral. Doutor Carlos é sempre, até que conseguiu, não é? Falar com muita brevidade sobre uma situação tão complexa. Eu acho que esses processos de usina de cana-de-açúcar, eles são sempre muito complexos, porque é uma operação complexa. E aí o levantamento fiscal feito nesse ramo de negócio, né, ainda mais numa usina que faz diversos subprodutos, ela gera realmente uma situação de grande dificuldade, inclusive para a fiscalização e para o julgamento também, mesmo para o contribuinte nessa produção de provas e tudo mais, né? Então, eu vou... Está aberto, senhor presidente, para que eu possa substituir lá? Já habilitei. E aí, obrigada. Obrigada. Eu vou colocar lá, porque eu percebi que eu juntei lá por equívoco uma versão anterior do voto, mas eu vou, para vocês poderem acompanhar a leitura, eu vou me permitir ler mesmo, porque são muitos detalhes, é muito grande.
É muita coisa. Então, vamos lá. Quanto ao voto, né? Então, como já dito, a autuação, 2 infrações, falta de pagamento e recebimento de mercadoria sem documento fiscal, apuradas por meio de levantamento fiscal. Bom, a decisão monocrática deu parcial provimento ao apelo do contribuinte, considerando válidos parte dos argumentos trazidos pelo autuado. No laudo que acompanhou a defesa, as alegações igualmente acolhidas pelo agente autuante nos termos da decisão de folhas 3.437. E aí, eu transcrevo aqui os fundamentos dessa parte que houve a redução, né, que foi justamente o acolhimento aí das alegações do contribuinte na sua defesa. E aí passo a análise diretamente do recurso ordinário, senhores. De forma muito sintética, pede o recorrente. Preliminarmente, pede a nulidade do auto de infração, pois entende que houve majoração do auto de infração. O levantamento fiscal não teria apurado o movimento real tributável da autuada, pois não foi acolhida parte do laudo apresentado. A nulidade da decisão recorrida, pois não teriam sido analisados parte dos documentos. Nulidade da segunda decisão monocrática em decorrência da sua similaridade com a decisão anterior, anulada pela primeira Câmara Julgadora. Alega a necessidade de que o levantamento passe a considerar as diferenças decorrentes de reprocessamento de cana, de recebimento sem documento fiscal e outras alegadas origens para as diferenças encontradas no levantamento fiscal. A decisão monocrática teria desconsiderado o laudo elaborado pela PwC sobre as diferenças e omissões apontadas pelo fisco. Afirma que 29 mil toneladas relativas a operações com açúcar cristal que não implicaram em movimento de estoques foram computadas no levantamento fiscal de forma equivocada, sendo a fonte de parte das alegadas diferenças. Quanto ao açúcar VHP, aponta que 656 mil toneladas foram incluídas de forma indevida no levantamento. Alega ainda que as diferenças de açúcar líquido são oriundas de transformação de açúcar cristal, objeto de reprocessamento, situação em que houve ainda 21 mil toneladas de notas de devolução que movimentaram o estoque, folhas 2.911 e 2.918, não incluídas no levantamento. As diferenças de álcool anidro teriam origem em reprocessamento também, e as diferenças das demais mercadorias seriam diferenças originadas de situações específicas, havidas em processo de produção, todas pormenorizadas no laudo apresentado. Quando a recorrente questiona a majoração da exigência, está se referindo ao auto de infração original, folhas de 1 a 4. No entanto, a retificação substitui o AIN original em todos os seus aspectos. Assim, não há que se falar em reformatio impejus. A defesa e o presente feito, como um todo, é referente à exigência de folhas 3.124 e 3.127. Tanto que, neste novo lançamento, é notificado e contra ele tem a oportunidade de nova apresentação de defesa ou pagamento com os descontos iniciais. O tema foi, inclusive, trazido em seu pedido de retificação de julgado. No entanto, restou superado. Também não procede a alegação de que parte das alegações e documentos apresentados foi analisada. Não foi analisada. Verifico que a decisão que deu parcial provimento à defesa apresentada, folhas 3.769, 3.783, o julgador fiscal deixou de acolher as razões da defesa, explicitando as razões no seu convencimento. Verifica-se que das análises decorrentes das diligências realizadas e os fundamentos do voto que houve detida análise do apelo apresentado. De fato, o não acolhimento das alegações não implica em nulidade, desde que o julgador o faça de maneira fundamentada. Volto à decisão recorrida e identifico que a mesma muito bem fundamentou os motivos para o não acolhimento do apelo. E aí aqui eu transcrevo um trecho longo da decisão, onde ele traz as fundamentações, né? Assim, quanto à afirmação de que a segunda decisão monocrática, datada de 14 de setembro de 2020, seria muito similar àquela que lhe antecedeu, de 3.166, folhas 3.166 e seguintes, anulada em
anterior julgamento do recurso ordinário para demonstrar sua afirmação, o autuado, inclusive, junta a tabela apontando a similaridade dos conteúdos. Esclareço que a leitura da decisão de folhas 3.317 e 3.324 resta claro o motivo da anulação da decisão anterior. É uma omissão identificada. Em seu dispositivo, consta expressamente que o retorno se presta para determinar o retorno dos autos à instância quo, para que o julgador de primeira instância complemente a decisão. Folhas 3.322. Diante do exposto, entendo natural que as decisões sejam muito similares, posto que o julgador monocrático, por celeridade e evitando o retrabalho, tende a aproveitar a decisão anterior, apenas saneando a decisão por meio do acréscimo da análise das partes que deram origem à anulação. Neste sentido, entendo que não há motivos para acolher este tipo de nulidade. No entanto, entendo que as demais preliminares alegadas não cuidam de mero exercício de retórica do recorrente. O contribuinte questionou a materialidade da acusação, apresentando laudo complexo, que não foi objeto de análise pelo julgador, sendo certo que, sendo da natureza do levantamento fiscal a apresentação de provas em suas diversas etapas. O auto de infração lavrado por meio indiciário legalmente previsto contempla que sejam apresentadas provas e cálculos que permitam ao autuado a readequação dos valores, sempre fazendo uso de provas, métodos de cálculos legalmente previstos. Vejo que as diversas diligências realizadas, o fisco muito bem analisa as diferenças encontradas, apontando de forma pormenorizada aquelas que o fisco entende adequadas e as que afasta, de forma fundamentada. O mesmo não ocorre na decisão combatida. É certo que a previsão de responsabilidade prevista no artigo 11 é de ser aplicada ao caso concreto. No entanto, não se deve esquecer que as diferenças de entrada encontradas por meio de levantamento fiscal devem ter a análise pormenorizada de sua apuração, nos termos do artigo 509 do RICMES. E aí eu transcrevo o 509 e transcrevo o artigo 11 do RICMES também. Diante da presunção legal, cabe ao autuado demonstrar a origem das diferenças por meio de justificativas ou apontando a forma objetiva os equívocos nos cálculos. No presente caso concreto, identifico que o recorrente trouxe farta documentação analisada a miúde pelo fisco nas diligências realizadas. Vejo que a decisão recorrida encontra-se muito bem fundamentada no tocante ao item 1 do feito. No entanto, o mesmo não ocorre em relação ao item 2. Entendo que, ainda que possamos aplicar o raciocínio similar ao item 2, e os dois itens tratam-se de itens diferentes, com implicâncias específicas, importâncias específicas, e que a mesma deferência de análise detalhada que verifico para o item 1 deveria ter sido realizada para as diferenças encontradas no item 2, destacando que, embora similares, tratam-se de situações distintas, relativas a operações específicas, com o enfrentamento das questões próprias trazidas pelo recorrente, inclusive em suas manifestações nos setores de diligência, que merecem ser enfrentadas, sob pena de supressão de instância, não sendo dado ao julgador apenas acolher o parecer do fisco sem fundamentar de forma concreta o motivo pelo qual as alegações do recorrente não foram acolhidas, bem como o motivo pelo qual o julgador entende que o laudo não merece acolhida. É certo que a operação do ramo de negócio da autuada é complexa, e tal complexidade deve se refletir na sua documentação fiscal e na análise realizada. Assim sendo, para evitar a supressão de instância, acolho o pedido de anulação da decisão recorrida para que nova decisão seja proferida com o devido enfrentamento das alegações, em especial as alegações trazidas para o item 2 do feito, nos termos expostos, anula a decisão anterior para que nova seja proferida. Senhores, de forma muito resumida aqui, eu vejo a decisão recorrida como ela sendo uma decisão muito bem fundamentada e clara com relação ao item 1. Mas com relação ao item 2, eu entendo aqui que ele só foca no fato de que a responsabilidade solidária faz com que, havendo diferenças de entrada, tem que autuar, mas ele precisa também detalhar os motivos pelo qual entende que os cálculos estão corretos. Não basta falar que o método usado pelo recorrente não é aplicável, ele tem que falar, olha, não é aplicável este método, porque ele calculou assim, assim, assado, e o fisco calculou dessa outra fórmula, e esta é a fórmula prevista em lei, e esta é a forma aplicável. Só falar que o método usado não é adequado não é analisar. Precisa detalhar o porquê o método, qual foi o método que ele usou e por que entende que não é adequado, entende? E este detalhamento ele faz muito bem para o item 1, mas não faz para o item 2. E aí eu entendo que deve ser anulado para que o item 2 seja analisado
o item 2 acaba sendo mais complexo que o item 1, porque o item 2 ele é o que é fruto do reprocessamento. E ele é muito complexo mesmo. Mas não tem outra solução para esse caso, eu entendo que é anular. Eu anulo com dor no coração, porque acho que o processo já foi e voltou muitas vezes, mas eu não consigo seguir daqui. Seria supressão de instância. Muito bem, então a proposta da doutora Daniela é de anular a decisão anterior. O processo, então, está em discussão. Presidente, bom dia, se me permite, bom dia a todos, bom dia aos colegas, bom dia à representação fiscal, bom dia aos advogados aqui que se encontram, também ao pessoal que nos dá suporte. Presidente, primeiro quero cumprimentar a relatora pelo seu voto, mas só fazer uma ponderação aqui, que ao final do voto se dá ênfase para a reanálise do item 2. Esse processo já voltou, corre o risco, e aí eu trago essa questão aqui para os colegas, se concordam ou não, prevalece aqui a decisão da maioria. Corre o risco do julgador simplesmente copiar a decisão com relação ao item 1. E falar, não, eu entendo aqui que só pediu para eu examinar o item 2. O que os senhores acham que isso pode acontecer? Os senhores concordam comigo? Porque a forma como o processo termina, como a decisão termina, ele pode levar a esse entendimento. E aí talvez nasça um outro problema. O processo volta para cá e se analise e diga, olha, o Tite mandou dar uma nova decisão e a nova decisão está parcial, foi só em relação ao item 2, porque o item 1 foi absolutamente copiado. É o que me parece que pode acontecer. Não sei se talvez tirar essa ênfase do item 2 e simplesmente colocar, tem que ser dada uma nova decisão. Caso contrário, talvez corra esse risco. Não sei se os colegas estão de acordo comigo, se faz sentido o que eu estou dizendo aqui ou não. Gostaria de ouvi-los. Pois não, Samuel, por favor. Bom dia a todos. Não, senhor presidente, eu estava falando, pode falar antes, depois eu... Não, pode falar. Bom, não, que me parece, doutor Argos, que não seria nenhum problema se ele repetisse o item 1, né? Esse destaque que a doutora Daniela deu, ela falou que, olha, nem sei se seria o caso até de uma anulação parcial da decisão, anulando apenas o item 2, inclusive, né? Então, assim, eu não vejo... É isso que não está claro, se é para anular só o item 2 ou se é para anular tudo. Porque se for anular tudo, nos colocando na posição do advogado, o advogado apresentou um sem número de argumentos no sentido de que, efetivamente, aquilo que ele trouxe aos autos não foi examinado. Ponto. Acatamos esses argumentos no sentido de, anule-se a decisão. E se a decisão vier apenas com a reforma do item 2, ou nós determinamos que seja só o item 2, e aí mata essa discussão, ou se ela voltar com a reforma apenas do item 2, é caso de nulidade mais uma vez. A interpretação que eu tenho aqui da redação que está aqui é o seguinte: anula a decisão, certo, profira outra, com ênfase, e dê especial atenção ao item 2. É isso. Certo. Sim. Aí eu estou anulando aqui, até porque o registro vai ser a anulação da decisão anterior. Então, se o retorno dos autos vier com uma cópia do item 1, absolutamente idêntica, e claro, aí sim, um desenvolvimento do item 2, essa decisão é nula? Eu entendo que não. Eu inclusive, já fundamentei no meu voto que entendo que o fato do julgador monocrático aproveitar a decisão já proferida, por isso eu fundamento o meu voto justamente nesse sentido, para que se permita ao julgador aproveitar aquilo que está bom da decisão. Eu não faço anulação parcial, porque eu acho que a anulação parcial é uma grande confusão. O voto é meio nulo, né? É meio grávida. Então, assim, no voto não é meio nulo, ele é nulo, a decisão é nula. Porém, o vício encontrado aqui está na fundamentação do item 2. Eu entendo que o item 1 está muito bem analisado e muito bem fundamentado. E aí, em especial, porque o contribuinte trouxe ali uma alegação de que
tem uma parte da decisão, dessa decisão que está em análise agora, que é igual à decisão anterior. Eu entendo que isso não é vício nenhum, porque foi analisado na sessão anterior, foi anulado no julgamento anterior, porque havia uma omissão. Então, problema algum. Está omisso com relação a esse ponto? Perfeito. O julgador se aproveita daquilo que estava bom da decisão e complementa. Mesma coisa agora. E se ele trouxer um voto nesse sentido, o item 1 está muito bem fundamentado. Assim, o julgador faz um trabalho a detalhe. Acho que ele cansou. E no item 2, ele resolveu fundamentar de forma mais simples, e aí a decisão não ficou com aquele esmero que seria necessário num caso de tamanha complexidade. Eu entendo que a decisão para o item 1 está muito bem fundamentada, que o problema realmente é só no item 2. Então, não veria nulidade. E eu não vejo mesmo nulidade no fato dele se aproveitar da parte boa da decisão e complementá-la, ampliá-la. Porque é por celeridade processual. Ele vai fazer o quê? Copiar e reescrever usando sinônimos? Tipo, Mas daí não seria complemento de julgado? É o que eu ia falar. Se for só o item 2, complemento de julgado. Se for analisar... Mas, assim, eu acho que o efeito prático vai dar na mesma. O efeito né? prático Se ele é o vier com a mesmo. mesma decisão, nós podemos aqui discordar. Olha, também tem que devolver para aí é uma outra discussão, um outro julgamento. Né? Que no meu entendimento o item 1 está bom. Então, por isso que eu não quis me alongar sobre ele. Voltou, teve ratificação, teve retificação de julgado, sei lá o que teve, dá margem para isso, mas como o presidente colocou aqui, talvez então seria um outro julgamento, se a gente entender que não voltou redondo, volta de novo. A questão era só questionando isso, se ao final é só o item 2 como um complemento de julgado ou se é uma anulação da decisão, mas como eu disse aqui, era só trazer o debate aqui para ver a posição dos colegas, para ver o que a gente decide aqui, está tudo certo. A proposta aqui é anular ela inteira, especialmente o item 2, e aí o julgador de primeira instância, ele pode até alterar alguma coisa do item 1, complementar ou aperfeiçoar e depois avançar no item 2 também. Sim, isso seria o ideal, né? Esse é o mundo ideal. Mas, ok, fica a critério dele e a gente vê o desdobramento aqui que vai se dar. Eu acho que podemos até... O que o doutor Argos disse é pertinente, mas também está adequado aqui, do jeito que está aqui a decisão também. Eu não vejo problema, não. Bom, então, não havendo mais intervenções, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Dani, parece que você ainda não registrou as alterações. Aqui está com a solicitação de edição de voto. Eu não teve a conclusão ainda. Agora tá, eu tinha esquecido de apertar o botãozinho lá para confirmar. Aqui, já apareceu para mim aqui que foi editado o voto. Então, eu estou encerrando os debates. Peço confirmação para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício, e assim como ficou também o recurso de ofício e o recurso ordinário, né? Houve anulação da decisão anterior, o processo volta para a fase de defesa, volta para a primeira instância para novo julgamento. Esse é o resultado do julgamento, doutor Carlos. Nos termos do voto da ilustre relatora, foi a unanimidade. Perfeito, presidente. Agradeço a todos, desejo a todos uma ótima sessão. Obrigado. Bom, julgamento encerrado. Eu passo, então,
ao próximo processo da pauta, que é o último de hoje. Nestlé Brasil Limitada, o AIN é o 4.149.872, relatora a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, é um recurso misto, o doutor Argos já até registrou aqui a sua preferência, então eu passo a palavra à ilustre relatora para que apresente o seu voto, e em seguida eu abro a palavra ao vice-presidente, doutor Argos Gregório, para apresentar o seu voto. Doutora Daniela. O microfone está fechado. Obrigada, senhor presidente. Eu vou abrindo aqui. Só registrando aqui que a doutora Giovana está acompanhando o processo e foi registrado lá no sistema a sua presença, viu, doutor? Obrigada. Então, o auto de infração possui 5 acusações relativas à falta de pagamento do imposto, tá? São operações de saídas de leite em pó ou produtos lácteos, leite modificado, tá? Todas as acusações são sobre esse mais ou menos esse tema. O item 1 agrupa as operações para destinatários finais, portanto, sem substituição tributária. A item 2 são as operações de ICMS próprio, em que o destinatário é do Simples Nacional. O item 3 é o ICMS-ST, nas operações em que o destinatário é do Simples Nacional. O item 4 é o ICMS próprio, em operações em que o destinatário é do regime periódico de apuração. E o item 5 é a exigência do ICMS-ST, em operações em que o destinatário é do regime periódico de apuração. Então, as diferenças dos itens 1 a 5 não é por tipo de mercadoria, mas sim por sistemática de apuração do imposto para cada caso concreto, assim homogeneiza o cálculo, né? Então, segundo consta do relatório circunstanciado de folhas 10 seguintes, a autuada comercializa os produtos listados, classificando-os como leite em pó. No entanto, entende a fiscalização que os mesmos não atendem aos critérios determinados na decisão normativa CAT 2 de 2009, posto que não são compostos exclusivamente por leite em pó, possuindo em sua formulação outros aditivos que alteram suas características, tratando-se, conforme o caso, de composto lácteo, leite modificado e fórmula infantil. Então, seriam os produtos Milano, Molico Integral, Desnatado e ACT, NAN, HA, NAN Pro 1 e 2, Pré-NAN B, Nestogeno 1, Nestogeno 1F1, Nestogeno 1 e 2, Ninho, leite em pó instantâneo, integral, semidesnatado, Ninho Leve. Para os produtos da linha NAN e Nestogeno, o autuado concorda com o entendimento de que se tratam de fórmulas e não de leite em pó, não discutindo o enquadramento das mercadorias. Assim, o recurso relativamente a tais produtos é apenas sobre as nulidades e preliminares alegadas, bem como sobre o cálculo dos juros. O recurso de ofício, né, o presente processo, ele tem recurso de ofício e recurso ordinário. O recurso de ofício, ele cuida exclusivamente da questão atinente ao cálculo dos juros, né, onde se aplica a súmula 10 e a representação fiscal concorda com a redução aplicada já na decisão monocrática. Então, o recurso de ofício é negado provimento. Para o recurso ordinário, em preliminares, consta a alegação de falta de liquidez do auto de infração, pois não teria o auditor fiscal analisado a possibilidade de aplicação do benefício chamado comumente de primavera tributária, que consiste na redução da base de cálculo, provocando a redução da carga tributária de 18% para 12%, benesse prevista no artigo 39, anexo 2 do RICMS, para saídas com destinos a estabelecimentos industriais ou revendedores. Segundo alega, a maior parte das operações dos itens 1 e 5 estariam enquadradas neste caso. De fato, o presente auto de infração é exigido o ICMS na monta de 11%, de modo a complementar o imposto inicialmente lançado nas operações, de 7%. Até o percentual que entende o auditor ser o aplicável ao caso, 18%. A alegação, portanto, é de que o máximo exigível seriam 5%, equivalente à diferença dos 7 para os 12.
exigíveis no caso de aplicação da redução da base de cálculo pretendida. Diante do alegado, o julgamento anterior, com o objetivo de esclarecer eventual ocorrência de operações passíveis de receber os benefícios da primavera tributária, houve conversão em diligência para a juntada de planilha, pormenorizando as operações em que o autuado entende que estariam com a tributação erroneamente calculada. Como resultado, houve a juntada de petição e planilhas de folhas 12.127 a 12.171. Em face dos documentos juntados, houve juntada de parecer do fisco, folhas 12.173 e seguintes, e parecer da douta representação fiscal em seguida. Assim, entendo cumprida a diligência. Após detida análise do tema, entendo que não há que se falar em falta de liquidez do presente feito. As operações do item 1 foram consideradas como operações destinadas a adquirentes finais, em função da forma como o recorrente emitiu os documentos fiscais. Explico. As mercadorias vendidas pelo autuado estão sujeitas ao regime da substituição tributária prevista no artigo 313-W do RICMS, sempre que destinadas à revenda. Assim sendo, as operações com mercadorias objeto da presente autuação têm saídas sem destaque e recolhimento do ICMS-ST antecipado exclusivamente quando destinadas a consumidor final, sendo certo que todas as operações destinadas à revenda obrigatoriamente se enquadram no regime da substituição tributária. Não houve presunção de que as operações seriam destinadas a consumidor final. Houve o entendimento de que a informação constante do documento fiscal corresponde à realidade dos fatos. E, sempre que não constou ICMS-ST destacada, a operação foi enquadrada no item 1 da acusação. Nesse sentido, a manifestação fiscal de folhas 12.178. Eu vou ler, porque nesse caso é muito importante para se compreender aqui a decisão, tá? Quanto ao item 1, o próprio contribuinte cita na defesa que consumidor final é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Como, então, definir se uma operação com CFOPs 5.102, 5.051, 52, 5910 ou 5949 tinha como destinatário um contribuinte final quando este era uma pessoa jurídica? Uma alternativa seria analisar a escrituração da operação de cada destinatário, contudo, tornaria o trabalho inviável e poderia gerar diversos questionamentos quanto a sigilo fiscal. Já a alternativa encontrada e adotada foi a de utilizar a informação constante no próprio documento fiscal, que acobertou a operação. Assim, visto que o leite em pó modificado está sujeito à substituição tributária quando há operações subsequentes, nos casos em que a autuada realizou operações com pessoas jurídicas sem considerar a substituição tributária, considerou-se que tais operações foram para consumidor final. Destaco que não há nos autos qualquer alegação no sentido de que tais documentos teriam sido emitidos com erro, ou qualquer prova de sua correção, motivo pelo qual é de se considerar corretas as operações a que se referem. Assim, cuidam de saídas com destino ao consumidor final. Ainda esclareço que, sobre o contribuinte adquirente de parte das mercadorias que, alegadamente, possuiria regime especial para deslocar o substituto tributário, é de se considerar que o regime especial se afigura como um benefício concedido àquela empresa, e a norma que institui a benesse da primavera tributária veda a fruição do benefício em concomitância com qualquer outro benefício. Assim, correta a fórmula de cálculo adotada. Quanto ao pedido de aplicação da redução de base de cálculo para operações do item 5 da acusação, é de se considerar que a norma concede o benefício pleiteado, prevê que o mesmo é aplicável exclusivamente ao cálculo do ICMS incidente sobre as operações próprias e uma única vez, ou seja, na saída do distribuidor ou do industrializador, com destino ao revendedor, sendo as saídas subsequentes realizadas com a tributação regular. E aí eu transcrevo o artigo 39, né, onde explica a norma, lá, no item B, não poderá ser acumulado com qualquer outro benefício fiscal. Assim sendo, uma vez que o item 5 contém exigência relativa ao ICMS-ST, não há que se acolher às alegações de erro, andou bem o fisco ao calcular o tributo com a carga tributária de 18%. Equivoca-se o recorrente ao alegar que o fisco não aplicou o benefício, pois seria considerado que as operações seriam destinadas a consumidor final. O fisco não aplicou qualquer redução ou, por entender, que o imposto exigível por substituição tributária não se enquadra nos critérios previstos na legislação para a redução da base de cálculo. No item 4 do presente auto de infração, que cuida do imposto exigível nas operações próprias do recorrente, o benefício foi aplicado, não sendo aplicável ao item 5. Então, como eu dito antes, as operações 4 e 5 são as mesmas operações, apenas separado, o que é imposto próprio e o que é imposto de ICMS-ST. No imposto próprio, o fisco já calculou na autuação
com a redução da base de cálculo. No item 5 não se aplica. Quanto à nulidade, não se aplica em função do artigo 39. Quanto à nulidade da decisão monocrática, volto aos autos e verifico que a decisão muito bem se debruça sobre os temas dos autos postos, avaliando o apelo ponto a ponto, bem como realiza detida análise das provas. Quer-me parecer uma decisão muito cuidadosa e consistente. Ademais, o apelo não aponta precisamente qual alegação teria deixado de ser analisada pelo julgador monocrático, cuidando, portanto, de alegação imprecisa, não sendo possível identificar a que alegação este inconformismo se refere. Sendo certo que o julgador monocrático muito bem entendeu a questão dos autos postos e a decidiu de maneira fundamentada, a análise que faço parece-me uma decisão bastante completa. Afasto a alegação de nulidade por omissão. Ainda em preliminares, consta pedido de reconhecimento da decadência para operações realizadas entre 1º de agosto de 2017 e 15 de agosto de 2017, o que implicaria a aplicação da regra prevista no artigo 154 do CTN. No entanto, entendo que a alteração está melhor amparada pelo artigo 173 do CTN, por cuidar de infração relacionada à formalização da exigência tributária. Afasto a decadência. No mérito, conheço e afasto também a alegação de que o fisco deveria abster-se de exigir ICMS nas operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. A decisão tomada no julgamento da ADC 49 afasta a exigibilidade do tributo. É certo que estamos diante de situação com lapso temporal de difícil análise. Certamente não cabe ao interessado repetir o indébito nas operações realizadas em 2017. Está muito claro a modulação dos efeitos daquela decisão do ICMS, permaneceria a ser cobrado nas operações interestaduais, nas operações realizadas até final de 2023, passando a norma da não incidência a ter validade apenas a partir do exercício de 2024. De transferência, motivo pelo qual o auto de infração lavrado em 2022 pode pretender cobrar a presente exigência. Embora seja certo que o interessado, desde a primeira defesa apresentada, vem solicitando a exclusão da autuação relativamente às transferências, é também certo que o mesmo, à época dos fatos geradores, emitiu documentos fiscais com destaque do imposto e não questionou a incidência do imposto naquelas operações, que são, portanto, regularmente tributadas. É de se considerar que o presente tema esteve em discussão administrativa desde o início, incomodando-se o interessado com a exigência, porém é certo ainda que a decisão que modulou os efeitos da inconstitucionalidade reconhece o direito exclusivamente àqueles que discutiram o tema antecipadamente a abril de 2021, realizando verdadeira homologação em relação às tributações de transferências até o final do exercício financeiro de 2023. Diante do exposto, mantenho a exigência. A não incidência do ICMS, abre aspas aqui para a decisão da ADC, não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, estabelecida no tema 1099 e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento para a decisão de mérito da ADC 49. Passo a analisar o laudo emitido pelo Instituto de Tecnologia. Leitura do bem elaborado documento, entendo que o mesmo, por meio de observação e descrição dos processos industriais da autuada, acaba por corroborar a tese da fiscalização de que os produtos comercializados possuem outros ingredientes. Vejamos, item 24, páginas 11.844. Na sequência, é composto o perfil Molíquio Milano com a adição de ingredientes lácteos e não lácteos correspondente à partida montada anteriormente. Item 34, página 11.892. Para o produto ninho orgânico, ocorre a adição de lecitina de soja fluida, por meio de bombeamento para um bico central, à câmara diretamente do produto que está sendo pulverizado. Quadro da folha 11.903, temos que 1. Ninho leite em pó integral orgânico possui 3% de lecitina de soja. Leite em pó desnatado possui 100% de leite desnatado. Não é objeto da presente autuação. Molículo leite em pó desnatado, total cálcio, possui 4,59% de outros componentes que não leite desnatado. Mix de vitamina, magnésio, cálcio. Milano leite em pó desnatado é composto por 5,19% de mix de vitaminas, magnésio, cálcio, etc. Diante do exposto, diferente do pretendido pelo recorrente, resta claro que os produtos ninho leite em pó integral orgânico, molículo leite em pó desnatado,
Total Cálcio Milano, leite em pó desnatado, possuem componentes adicionais, além do leite de vaca. Não socorrem ao interessado as alegações sobre a permissão dos órgãos reguladores de alimentos para a inclusão de aditivos ao leite em pó. A Anvisa e o Ministério da Agricultura, por meio do MAPA, regulam o que é adequado para a saúde e consumo humanos, o que pode ser adicionado ou como manusear os produtos, visando a segurança alimentar. Para efeitos tributários, é de ser seguida a legislação pertinente. No caso concreto, assim se manifesta a Instrução Normativa CAT 2009 e é muito clara. 7. Registre-se de início que o leite em pó é obtido a partir da secagem do leite, extraído a água da sua massa. Por conseguinte, o leite em pó tem as mesmas características nutricionais e metabólicas do leite líquido. 9. Assim, tendo em vista a norma do inciso 2 do parágrafo do artigo 3º, anexo 2 do RICMES, refere-se expressamente a leite em pó. Deve ser entendido como leite em pó, produto de origem animal, conhecido pelo público em geral simplesmente como leite em pó, adquirido nos supermercados e congêneres. 11. Portanto, diante de todo exposto, consubstancia que a óbice de conceder o benefício fiscal da redução das operações internas aos produtos denominados fórmulas infantis. Assim, a consulente deverá continuar aplicando a alíquota de 18% prevista no artigo 52, inciso 1º do RICMES, sem utilizar qualquer redução de base de cálculo. Após o encerramento da diligência, veio novamente a autuada aos autos, agora apresentar outro laudo, produzido desta feita no âmbito judicial, elaborado para instruir o processo que cito. Destaco nesta oportunidade que entendo por inaceitável a esta altura o contribuinte seguir juntando novos documentos, mormente porque, observando as datas dos documentos, constato que os mesmos já estavam devidamente elaborados e em sua posse quando da juntada dos laudos anteriores. Os presentes documentos adicionais vieram aos autos sem qualquer justificativa para sua extemporaneidade, motivo pelo qual deles não conheço. Assim sendo, entendo desnecessária a nova conversão em diligência para sua análise pela dor da representação fiscal. Ressalto que este entendimento não é contraditório ao adotado em sessão de julgamento anterior. Ocorre que a busca da verdade material e o entendimento adotado por esta relatora, de que a busca pela verdade material deve ser fundamento norteador do processo contencioso administrativo, não pode ser usado como meio de manobra para protelar os julgamentos. O ora apresentado laudo judicial era de conhecimento e propriedade do interessado já quando da apresentação do recurso ordinário, bem como por oportunidade da diligência realizada para a juntada de planilha anterior. No entanto, o recorrente entendeu por bem juntar o documento aos autos apenas após o encerramento, inclusive do prazo para manifestação da representação fiscal, após a diligência, impedindo qualquer das partes considerar a possibilidade de nova diligência macularia o princípio da celeridade processual, bem como abre um precedente de juntada interminável de documentos. Não posso com isso concordar. No entanto, caso meus pares entendam pela necessidade de conhecimento do documento, me adianto em analisá-lo, destacando que o mesmo não serve para provar o pretendido pelo recorrente. No laudo foram analisados produtos que já estavam incluídos no laudo anterior, e um produto chamado Ninho Lepo, de código PRL 800-700, sendo que o objeto da autuação é o Ninho Lepo, código PLR 400-360. Alega a recorrente que as mercadorias, embora denominações diferentes, possuem os mesmos ingredientes. No entanto, entendo que é conhecimento do homem médio difundido pela sociedade que, tratando-se de alimentos, não basta possuir os mesmos ingredientes para que uma preparação seja idêntica à outra. As diferentes nas proporções dos ingredientes com uma composição, receita, bem como com o método de processamento, podem resultar em produtos diferentes, trazendo para a realidade de uma pessoa comum, juntando farinha de trigo, açúcar, ovos, manteiga e fermento, podemos produzir bolo, panqueca, waffles, entre outras receitas, bastando apenas que as proporções e procedimentos sejam distintos caso a caso. Assim, o laudo de um produto com os mesmos ingredientes não pode fazer prova com relação a outro produto. Juntar tomate, orégano, sal, cebola e vinagre podem resultar em molho vinagrete ou em salada, bastando novamente que sejam preparados e mesclados em cortes e proporções distintas. Ora, se em um ambiente doméstico podemos produzir distintos alimentos com os mesmos ingredientes, não há motivos para acreditar que em um ambiente industrial, o simples fato de estarmos diante da mesma lista de ingredientes nos coloque diante do mesmo produto. O documento apresentado é bastante detalhado. No entanto, faz referência a normas de saúde e segurança alimentar, que, como já dito, embora sejam ótimas para definir diretrizes sobre alimentação e classificação de alimentos para consumo humano, não são diretrizes para normas tributárias, podendo muito bem
podendo muito... Gente, entendo que a Instrução Normativa CAT 2 de 2009 muito bem regulou o tema no que diz respeito à tributação dos produtos da cesta básica pelo Fisco Paulista, incluindo neste benefício exclusivamente compostos de leite em pó, sem aditivos. No mais, é de se destacar que o laudo, muito embora se empenhe em pontuar que os produtos não são fórmula infantil ou mesmo leite modificado, também não foi capaz de concluir que os produtos seriam efetivamente leite em pó. Vejamos. Questão 7. O senhor perito poderia realizar uma tabela comparativa de leite em pó puro e as mercadorias que são objeto da perícia? Quais ingredientes foram adicionados às mercadorias objeto da perícia ao leite em pó puro? Seria possível destacar percentual, proporção de cada ingrediente? Resposta: quesito impertinente, por não fazer parte da perícia, estes produtos não foram analisados físico-quimicamente. Diante do exposto, entendo que o contribuinte não obteve sucesso ao demonstrar que os produtos comercializados seriam leite em pó. Assim sendo, não podem gozar do benefício fiscal pretendido. Por todo o exposto, conheço do recurso ordinário e a ele nego provimento. Esse foi o voto, senhores, apresentado em sessão anterior, né? Acredito que eu já tenha lido naquela oportunidade, mas até pelo lapso temporal fazia sentido uma nova leitura. E é como voto, senhores, pela manutenção da acusação, apenas negando provimento ao recurso de ofício, do que resulta a aplicação da súmula 10 com a redução dos juros. Muito bem, doutora Daniela, cumprimento pelo voto, um voto longo e com muitas questões aí que foram enfrentadas, né? Foi muito importante a leitura, mais uma vez, porque já passou um tempo considerável a respeito da última sessão que tivemos sobre esse processo. Eu passo, então, a palavra ao doutor Argos Gregório, para que apresente seu voto de preferência, conforme já está aqui registrado no sistema. Doutor Argos, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu vou tentar, o voto está relativamente longo, eu vou tentar aqui deixar de transcrever algumas passagens, se a doutora Giovana e o presidente assim me permitirem, mas também, em prestígio à doutora Giovana, que aqui está presente, eu vou tentar fazer, ainda que sucintamente, a leitura do voto. De plano, aqui eu analiso o recurso de ofício e acompanho a relatora no sentido do não provimento do recurso de ofício. Pelas mesmas razões, portanto, eu vou me permitir aqui não ler esta parte. Eu vou passar já ao item 6, com relação ao recurso ordinário. Vamos lá. Já em relação ao entendimento proferido por minha colega relatora junto ao recurso ordinário manejado pela autuada, com a devida vênia, dele ouso discordar, pelas razões que passo a expor. A recorrente apresentou em sede preliminar argumentos acerca da suposta nulidade da autuação fiscal em razão de graves erros de cálculo e falsas premissas, consoante se extrai dos parágrafos 33 seguintes seu apelo, os dividindo em duas vertentes, quais sejam: indevida desconsideração da primavera tributária para grande parte dos fatos geradores, e 2, leites em pó, milano e molico, incoerência do tratamento fiscal dispensado pela fiscalização. De plano, se percebe que as preliminares que dizem respeito à segunda vertente acima apontada, qual seja, que diz respeito aos leites em pó, se confundem com o próprio mérito do presente recurso. Por tal razão, o seu enfrentamento dar-se-á quando da apreciação do mérito. Já em relação à preliminar referente à denominada primavera tributária, tecerei breves e independentes considerações a seu respeito quando ao final dessa decisão. Eis que a decisão quanto ao mérito aqui discutido refletirá integral ou parcialmente no que diz respeito às ambas preliminares suscitadas. Isso posto, quanto ao mérito propriamente dito, da mesma forma dada no retro mencionado AIN 4151-6588, a questão de fundo neste AIN restringe-se só justificando, este é o AIN que julgamos aqui na sessão dia 13 de agosto, tratando-se de leite em pó, exatamente era o mesmo contribuinte, tratando do mesmo produto, inclusive. A questão de fundo neste AIN restringe-se a eventual falta de pagamento de ICMS e ICMS-ST pela aplicação da redução indevida de base de cálculo nas operações de saídas internas dos produtos lácteos Molico, Ninho e Milano, vez que o próprio contribuinte admite a correção dos trabalhos fiscais em relação aos outros produtos relacionados neste auto de infração. Em apertadíssima síntese, a exigência da diferença de alíquota efetiva de 7 para 12 em relação aos referidos produtos neste AIN deu-se basicamente pelo fato de que os mesmos não se enquadrariam no conceito de leite em pó, fato este que os afastaria de serem abrangidos pela cesta básica, eis que seriam leites modificados, com infração aos artigos 51, e eu cito toda a legislação aqui de infração. Como já versado nos autos, ao revés do pontuado pela fiscalização, a autuada milita em favor da tese de que os produtos Molico, Ninho e Milano são leite em pó, não perdendo essa condição apenas pelo fato de os produtos conterem pequenas porções de vitaminas e minerais adicionadas. Sustenta sua argumentação o fato de que tais produtos são rotulados como leite em pó,
conforme aprovado pela Anvisa e pelo MAPA, que são os órgãos técnicos competentes para reconhecer a especificação dos produtos alimentícios. Questão, portanto, se iniciar o enquadramento dos produtos denominados Molico, Ninho e Milano como pertencentes à cesta básica, assim abrangidos pelo benefício fiscal da redução da base de cálculo de ICML e ICMS sobre eles incidente. Do teor das diversas manifestações constantes dos presentes autos, é que surge o claro entendimento fazendário a respeito de que tais produtos sejam leites modificados, fato este que vedaria automaticamente contribuinte o gozo do benefício da redução da base de cálculo do artigo 3º, inciso 2º do anexo 2 do RICMES. Por seu turno, a argumentação da recorrente vai de um lado oposto, qual seja, de que tais produtos, vez que tecnicamente enquadrados como leite em pó, gozam inequivocamente do benefício da redução da base de cálculo de ICMS sobre eles incidente, eis que componentes da cesta básica que os são. Pois bem, da leitura do que consta do recurso ordinário veado das folhas 11.5057, bem como dos demais argumentos, minha atenção à informação constante dos memoriais de folhas 11 e 870, qual seja, ajuntado de laudos técnicos de folhas, eu cito, são 3 laudos técnicos, e seus anexos, concluo assistir razão à recorrente. Lembra que tais laudos foram confeccionados pelo Instituto Nacional de Tecnologia, INT, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, órgão do Governo Federal, consoante informação trazida pela própria recorrente junto ao item 5, folhas 11 e 871 de seus memoriais. Extraio do teor dos laudos técnicos juntados às folhas tais, que os produtos analisados se enquadram nos requisitos da Instrução Normativa do MAPA 53/2018, de modo que são aptos e autorizados para venda para consumo humano como leite em pó, conforme resposta ao quesito 4, formulado às folhas 11 e 875, eu cito todas as folhas aqui, são 3 laudos. Extraio também dos mesmos documentos sobre análise que os produtos leite em pó e leite modificado conceitualmente não se confundem. Em relação ao leite em pó, reputa oportuna a transcrição da definição e da designação lá encontrado. Eu só vou ler o texto destacado em negrito. Logo, como apresentado acima, observado pela equipe técnica do INT, os produtos sob análise se enquadram nos requisitos, composição e designação de leite em pó, nos termos da Instrução Normativa MAPA 53/2018. Por seu turno, transcreva a definição de leite modificado, dada pela Instrução Normativa MAPA 27/2007, encontrada no item 13 das respostas aos questionamentos formulados pela recorrente quando pedido de elaboração dos laudos. Eu vou ler aqui. De acordo com a legislação, Instrução MAPA 27/2007, a definição dada para leite modificado é: entende-se por leite em pó modificado o produto resultante da dissecação do leite previamente preparado, considerando-se como tal, além do acerto do teor de gordura, a acidificação por adição de fermentos láticos, ácido lático e o enriquecimento com açúcares, com sucos de frutas ou com outras substâncias permitidas que a dietética e a técnica indicarem, de acordo com o decreto 30691 de 1952. Vamos lá. Pondero. A despeito de se reconhecer o bom trabalho desenvolvido pelo agente autuante, as manifestações técnicas constantes dos presentes laudos juntados aos autos nos permitem concluir de maneira contrária ao entendimento constante da peça exordial, qual seja, de que, ao revés do afirmado pela fiscalização, os produtos da recorrente Ninho, Molico e Milano não consistem em leite modificado, mas em leite em pó propriamente dito. Repiso. Esta conclusão deu-se unicamente por razões de ordem técnica, afastando-se qualquer juízo de valor ou a tecnia opinativa. A resposta encontrada no item 15 dos laudos mencionados é categórica ao afirmar que os produtos sob análise e constância da tabela 1 não apresentam adição de ingredientes ou matérias-primas permitidas no leite modificado, conforme especificado na Instrução Normativa 27/2007 no MAPA, como, por exemplo, fermento lático, ácido lático, tal. Desta forma, os produtos sob análise não atendem aos requisitos da Instrução Normativa 27 para o seu enquadramento em leite em pó modificado. Concessa máxima vênia, constato que as exigências técnicas constantes da referida Instrução Normativa excluem a possibilidade dos produtos descritos no presente AIN serem considerados leite modificado, ao revés do pretendido pela fiscalização, entendimento esse seguido pela ilustre juíza relatora. Tanto assim, é que os produtos Ninho, Molico e Milano foram registrados no MAPA como leite em pó, para todos os efeitos legais e sanitários, consoante se extrai da resposta do item 11 dos questionamentos formulados pela recorrente quando da elaboração dos laudos pelo INT. Cito novamente os relatórios e as páginas. A tempo, esta foi a exata conclusão alcançada quando da análise dos mesmos produtos por esta Câmara Julgadora, no julgamento do já mencionado AIN 4151658, dado aos 13 de agosto de 2025, onde prevaleceu por voto de desempate o bem lançado voto do então juiz relator, Dr. José Eurivaldo Pérez, atual presidente da segunda Câmara Ordinária. Aí eu cito aqui, trecho da decisão. A esse respeito, ainda sob entendimento, já por mim externado ao acompanhar o voto proferido pelo ilustre relator quando da apreciação do AIN referido, no parágrafo precedente, tomo emprestadas as lembranças por ele trazidas no que toca ao entendimento do STF a respeito da opção do legislador quando da enunciação da norma da concessão da isenção pelo poder público. Cito aqui, julgado da ministra Ellen Grace. Igualmente me aproprio das ponderações trazidas no voto dado pelo então
relator, doutor José Olivaldo Pérez, junto ao aí mencionado, e elas tomam como se minhas razões de decidir fossem, cujo teor integral foi por mim acompanhado naquela oportunidade. Cito aqui o artigo 3º do anexo 2º, falando de cesta básica, e eu vou citar o trecho do Dr. Pérez. A norma sujo-transcrita prescreve com todas as letras que o leite em pó goza do benefício da redução da base de cálculo. O laudo técnico e folhas tais, diga-se, é exatamente o mesmo laudo aqui, do Instituto Nacional de Tecnologia, aponta que os produtos Molico, Ninho e Milano estão classificados como leite em pó, a despeito de adições de vitaminas da lestina de soja, eis que atende às especificações da Instrução Normativa AMAPA 53/2018. Ainda continua o Dr. Pérez. Não há na norma isentiva parcial do artigo 3º, inciso 2 do anexo 2 do RICMES, a redução da base de cálculo equivale à isenção parcial, conforme assentado pelo STF no RE e tal, tema 299. Qualquer definição do que seja leite em pó, nem vedação à aplicação da benesse quando há adição de vitaminas permitidas pelos órgãos federais competentes. Com efeito, estando confirmado por laudo técnico idôneo que os produtos em questão se enquadram como leite em pó, forçoso reconhecer que a redução da base de cálculo se aplica aos produtos Molico, Ninho e Milano, de tal modo que a finalidade política tributária da isenção foi alcançada. É como igualmente concluo. Tratando-se de argumento principal do recurso da recorrente, trazido em sede preliminar e repetido quando do mérito, entendo restarem prejudicados os demais argumentos aviados. Eis que dou provimento ao apelo para cancelar os itens relativos aos produtos da linha Molico, Ninho e Milano, constantes das infrações 1, 2, 3, 4 e 5. Ressalta-se, para que não restem dúvidas acerca do quanto aqui decidido, que o cancelamento deve se dar apenas em relação aos produtos da linha Molico, Ninho e Milano, em todas as suas denominações: Milano, Molico integral, desnatado e Yact, Ninho, leite em pó instantâneo, integral, semi-desnatado, Ninho Lepo, etc. Diga-se os referidos itens e subitens que lhes apontem como produtos constantes das operações listadas pelo senhor AFR fiscal, não alcançando, portanto, os demais produtos NAN, Nestogênio e qualquer outro. Então, eu estou cancelando aqui aqueles que dizem respeito, como fizemos no outro processo, a linha Molico, Ninho e Milano, deixando aqui, preservando a autuação com relação a NAN, Nestogênio e os outros. Passo, pois, a análise dos demais pontos trazidos em sede de recursão. Trouxe a recorrente, junto ao capítulo 1 do seu apelo, folhas tais, argumentos acerca da suposta decadência de parte do crédito tributário exigido, considerando que o período entre a data da ciência da lavratura do presente auto de infração, qual seja 15/8/22, e os valores principais, multas e juros relativos ao período de 1/8/2017 e 15/8/2017, configuraria o prazo de 5 anos, a que se refere ao parágrafo 4º do artigo 150, inciso 5º do artigo 156 do CTN. Em oposição ao entendimento proferido pela ilustre juíza relatora, data vênia, penso assistir razão aos argumentos da recorrente, eis que, havendo recolhimento de ICMS aos cofres públicos no mês de agosto de 2017, e tendo esse recolhimento antecipado sido comprovado nos autos pela própria fiscalização, quando ajuntado dos demonstrativos de folha 12 a 76, ainda que a menor, é de mistério que se aplique a jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema, merecendo, pois, guaridos os argumentos manejados pela recorrente às folhas 11.083 seguintes ao recurso ordinário. Relembro por oportuno inexistir nesses autos qualquer menção à suposta ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte da autuada. Traga a colação a jurisprudência do STJ mencionada pela própria recorrente às folhas tais, cujo teor deu-se nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, traduzindo-se em matéria pacificada em sede de recurso especial representativo de controvérsia. A conferir. Então, só a parte em negrito aqui, aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, matéria pacificada em sede de recurso especial representativo de controvérsia. E eu cito, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte, prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de 5 anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o parágrafo 4º, artigo 150 do CTN. Concluo. É de mistério que se reconheça a decadência dos valores de ICMS relativos às operações realizadas entre 1/8/2017 e 15/8/2017, independente desses 15 dias só, independente dos produtos que nela tenham sido apontados, extintos por força do parágrafo 4º do artigo 150 CTN, lidos em conjunto com o inciso 5º do artigo 156 do mesmo diploma legal. É como decido. Já em relação ao capítulo 2, intitulado Não incidência de ICMS entre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, riscado as folhas tais do apelo, entendo igualmente assistir a razão à recorrente. Justifico. Segundo consta dos presentes autos, a unidade da recorrente localizada em São Bernardo do Campo promoveu em 2017 transferências internas para outras unidades paulistas de sua titularidade. Assim, parte das operações autuadas neste auto de infração são transferências internas de mercadorias entre estabelecimentos da própria Nestlé. Cito o trecho das informações trazidas pela recorrente em sua peça. Aí ela cita aqui exatamente o que foi e cita a DC 49. Vamos lá.
Uma vez mais, ouso discordar do quanto decidido pela ilustre juíza relatora. Isso porque a mencionada decisão tomada pela relatora em relação à ADC 49, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente em relação às consequências da modulação de seus efeitos, foi alterada em recentíssimo julgamento dado aos 25 de agosto de 2025, quando, em sessão virtual, o Tribunal Pleno do Pretório Celso assim decidiu em sede de embargo de declaração. Eu só vou ler a parte em negrito. A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC 49, em embargo de declaração, não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não tem havido pagamento de tributo. Nós comentamos isso informalmente, que tinha mudado, realmente o STF tinha decidido os embargos aqui. Então, alterou o entendimento do STF, como nós falamos, é a modulação da modulação. Mas, enfim, eu já estou aplicando esse novo entendimento, que é o entendimento em vigor. Diante desse novo contexto, restou inequívoca a impossibilidade de cobrança de ICMS quanto a fatos geradores que consistam em transferência de mercadorias a diferentes estabelecimentos de titularidade do mesmo contribuinte, ainda que ocorridos antes de 2024. Em caso, estamos diante da hipótese de mercadorias transferidas em 2017, nos moldes do encontrado no item 1 do presente AIM. Desta feita, 1. Finalizadas as discussões acerca do alcance da inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2º, 12 e parágrafo, inciso 1º, no trecho, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, que era o objeto da ADC, e 13 da lei parágrafo 4º da Lei Complementar Federal 87 de 96. 2. Diante do conhecido entendimento proferido junto ao AIRE tema 1099, que é a não incidência de ICMS no deslocamento de bens, por aí vai. 3. Inclusive para outro estado. E 3. Dado o efeito vinculante para a administração tributária quando decidido pelo STF, a partir da publicação da parte dispositiva do acórdão lançado em relação ao tema 1367, embargo de declaração julgado 22 de 8 de 2025, ADC 49, entendo devam ser acatados os argumentos da recorrente, razão pela qual deverão ser cancelados todos os valores cobrados no item 1 que digam respeito a operações de transferência de produtos a estabelecimentos do próprio contribuinte, independente do enquadramento dos produtos nele referidos, ainda que não sejam considerados leite em pó. Então, em relação ao item 1, eu estou acatando aqui a tese da ADC e em obediência ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na recentíssima decisão dada ao final de agosto. Ainda em relação aos argumentos manejados no apelo da recorrente, entendo que aqueles trazidos junto ao capítulo 3, intitulado Equívoco do Lançamento Tributário, indevida alteração do tratamento tributário aos leites em pó, perde esse objeto, dado quanto por mim já decidido em relação ao leite em pó e seu alcance em relação aos produtos das linhas Ninho, Molico e Milano. Por essa razão que deixo de enfrentá-los, evitando repetições desnecessárias. Não menos importante, em relação à matéria veiculada, tal que é o cálculo da multa sobre o tributo, tal, cito súmula 13, não acolho. Em tempo como anunciado ao início desse decisão, passo a tecer breves e independentes considerações acerca da preliminar referente à chamada primavera tributária, suscitada pela recorrente sua peça de recursão. Consoante bem resumido pela ilustre juíza relatora no seu voto, no presente é exigido o ICMS na monta de 11%, de modo a complementar o imposto inicialmente lançado nas operações de 7%, até o percentual que entende o auditor ser aplicável, no caso, 18%. Alegação, portanto, de que o máximo exigível seria um 5% equivalente à diferença de 7 para 12, exigíveis no caso de aplicação da redução da base de cálculo pretendida. Diante de tal realidade processual, converteu-se o julgamento de diligência para que se pudesse esclarecer eventual ocorrência de operações passíveis de receber os benefícios da primavera tributária. Naquela oportunidade, demandou-se pela juntada de planilha, que pudesse demonstrar de modo claro e objetivo eventuais erros na cobrança dos tributos tidos por devidos. Tais esclarecimentos deram-se com documentos acostados às folhas 12 e 127 seguintes, e disseram respeito às operações escritas nos itens 1 e 5 apenas. Rememora-se a tônica do quanto argumentado, com a transcrição da premissa argumentativa extraída dos parágrafos 39 e 40. Argumentou-se aqui, eu vou ler aqui, para ficar claro. Como se vê, o auditor fiscal afastou a benesse da primavera tributária para as operações atuadas nos itens 1, 3 e 5 do auto de infração, sob a premissa de que se enquadraria na exceção prevista no artigo 39, por aí vai. No entanto, o auditor fiscal cometeu um claro erro de fato no seu raciocínio, na medida em que nenhum desses três, isso diz a contribuinte, 3 itens envolve saída para consumidores finais. Em primeiro lugar, é de se notar que o auditor fiscal não trouxe qualquer elemento de prova contra a identidade dos destinatários como sendo consumidores finais. O afastamento da benesse da primavera tributária, está escrito primeiro aqui, foi feito a partir de uma mera presunção, desacompanhada de provas, fato que já denota fragilidade da acusação fiscal. Assim disse o contribuinte. Direto ao ponto. Em relação às operações relacionadas no item 5, de plano, entendo que os argumentos da recorrente não merecem ser acolhidos.
A explicação constante da manifestação fiscal, dada em atenção ao cumprimento da diligência determinada por essa segunda Câmara Ordinária, fala por si só, dispensando as maiores interpretações. Eu vou ler para que fique claro a todos. O contribuinte afirma que as operações constantes no item 5, que representam a maior parte do questionamento, conforme tabela apresentada pelo autuado, foram consideradas que os destinatários eram consumidores finais, e por isso foi indevidamente desconsiderada a benesse da primavera tributária, ou seja, não foram aplicadas a redução da base de cálculo. Então, o argumento está inteiramente equivocado. Nos itens 4 e 5, constam operações em que os destinatários estão enquadrados no regime periódico de apuração, sendo que no item 4 trata-se de CMS próprio e item 5 de CMS-ST. Enfatiza que as operações presentes nos itens 4 e 5 são as mesmas. Nesses itens, destinatários não foram considerados consumidores. Eu vou repetir. Enfatiza-se que as operações presentes nos itens 4 e 5 são as mesmas e, nesses itens, os destinatários não foram considerados consumidores finais. As operações que os destinatários foram considerados consumidores finais estão apenas no item 1. Frente à realidade fática apresentada, de que os destinatários constantes do item 5, assim como em relação ao 4, aqui não debatido, não foram considerados consumidores finais, cai por terra o teor dos argumentos ventilados pela recorrente. Derrubada a premissa de que a autuação teria se dado em razão da equivocada atribuição de destinatários como se fossem considerados consumidores finais, os argumentos se esvaziam por inteiro. É o que constata. A propósito, destaco tenha sido esta a mesma constatação alcançada pela representação fiscal quando sua manifestação às folhas 12 e 188, diante do afastamento da premissa trazida pela recorrente, qual seja da ocorrência de erro de fato em relação à primavera tributária. Cito aqui a manifestação da representação fiscal. Nesse ponto, pois, acompanho o entendimento da ilustre juíza relatora em relação a negar provimento ao pleito de erro de premissa e nulidade quanto às operações escritas no item 5, supostamente decorrentes da não aplicação dos benefícios da primavera tributária. Por seu turno, em relação ao item 1, apresenta a recorrente argumento suplementar, cuja transcrição aqui se reputa oportuna. Eu vou ler. Não bastasse isso, é curioso notar que o próprio agente fiscal trouxe informações demonstrativas nos autos que contradizem a presunção de vendas para consumidores finais. Exemplo disso pode ser verificado no item 1, em que ao menos 96% das operações autuadas claramente não foram destinadas a consumidores finais. E continua. De modo a demonstrar que a presunção do agente fiscal está incorreta, a recorrente preparou uma base de demonstrativos que acompanha a atuação, uma planilha com a relação de todas as operações do item 1 de transferências entre estabelecimentos do contribuinte destinadas a industrializadores ou revendedores, acompanhados dos dados das respectivas chaves de acesso, as notas fiscais e ainda cópias de 207 DANFs dessas operações. Depreenda dos autos que o versado item 1 contempla operações tributadas de vendas CFOP 51025949, 5152, transferências e bonificação 5910, de produtos lácteos. Rememora que, como consequência imediata do quanto por mim já apresentado nesse decisão, restou consignado que as operações cujas mercadorias sejam produtos das linhas Ninho, Molico e Milano estão fora do alcance da cobrança do ICMS. E 2, as operações de remessa de mercadorias a estabelecimentos de titularidade dos mesmos contribuintes igualmente são afastadas da incidência de ICMS. Do total das operações escritas na tabela de folhas tais, depreende-se que as operações tendo por destino a própria Nestlé, eu cito as notas fiscais aqui, à exceção de 3, com o final 473, 061 e 713, não estão alcançados pela tributação de ICMS, eis que destinados ao estabelecimento da mesma titularidade, pelas razões já expostas, independente dos produtos nela descritos. Por sua vez, as notas fiscais, final 77 e 95, a despeito de apresentarem como destinatário empresas terceiras, aí eu cito aqui todas as empresas, Bolos Marco Antônio, Lojas Americanas, Ana Martins Doceira, L Hotel, GR SA, Cooperativa de Consumo, Dairy Partners, Onliner, Bung Alimentos, Calvo e Confeitaria do Raul. Nota-se que a totalidade dos produtos mencionados corresponde à linha Ninho, Molico e Milano. Realidade esta que igualmente exclui a incidência de ICMS sobre os mesmos, pelos motivos já analisados. Esclareça em tempo que as notas fiscais finais 473, 061, 159 e 713, eu cito todas as páginas, referidas no parágrafo 58 acima, igualmente apresentam produtos da linha Molico, estando esses, portanto, livres da incidência de ICMS, pelas razões já apresentadas. Assim sendo, ainda que sejam levados em consideração os argumentos da recorrente específicos em relação à aplicação ou não das benesses advindas da chamada primavera tributária, fato é que, por qualquer das duas razões já expostas anteriormente, seja transferência pelo mesmo estabelecimento, ou seja, por força dos produtos das linhas aqui, Molico e tal, as exigências nela contidas devem ser afastadas, como já o foram anteriormente nesta decisão, fato esse que ocasiona a perda do objeto do quanto argumentado em sede preliminar. É como concluo. Face a todo exposto, ouso divergir da ilustre relatora para concluir. 1.
pelo cancelamento dos itens que constem das infrações 1, 2, 3, 4 e 5 do presente AIN, que sejam relativos à cobrança de ICMS ou ICMS-ST sobre quaisquer dos produtos da linha Molico, Ninho e Milano. 2. Pelo reconhecimento da decadência dos valores de ICMS relativos às operações realizadas entre 1 de agosto de 2017 e 15 de agosto de 2017, independente dos produtos que nela tenham sido apontados. 3. Pelo cancelamento de todos os valores cobrados no item 1, que digam respeito a operações de transferência de produtos a estabelecimentos do próprio contribuinte, independente do enquadramento dos produtos nele referidos, ainda que não sejam considerados leite em pó. Nos modos da extensão e nos limites do quanto acima destacado nas alíneas 1, 2 e 3 acima, voto pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso ordinário manejado pelo recorrente. Por seu turno, conheço do recurso de ofício aviado pela Fazenda Pública e, quanto ao mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Então, é um caso bastante complexo, com muitos meandros, com muitos detalhes, com muitos assuntos distintos. Portanto, eu não vi outra alternativa senão fracionar aqui a decisão com 3 comandos. Olha, cancelar isso, isso, isso. Eu tentei ser o mais específico possível, presidente, porque são realmente temas muito diferentes, né? Pegamos ali, só para finalizar e para deixar claro a todos, pegamos ali primeiro o tema dos leites, que já decidimos na sessão passada, até por uma questão de coerência, ainda que haja divergência e que possa ser modificado o julgamento aqui, mas por uma questão de coerência, eu sigo o meu entendimento sobre não tributação dessas 3 linhas aqui apontadas, Molico, Ninho e Milano. Em um segundo momento, com relação à aplicação do resultado dado pelo STF nos embargos da ADC 49, em que efetivamente decidiu-se pela não incidência de ICMS sobre transporte e transferência de mercadorias para estabelecimentos do mesmo contribuinte, da mesma titularidade, independentemente da data, né? Quer dizer, valem essa não incidência antes daqui do decidido até então, essa era a dúvida. E 3, o reconhecimento da decadência por força da existência do pagamento, ainda que parcial, comprovado nos autos pela própria fiscalização, do período de 1º de agosto a 15 de agosto de 2017. Então, presidente, esse é o voto. Tudo bem, doutor Argos? O doutor Argos também apreciou aí, de uma forma percussiente, aí, o processo, né? São realmente... Há uma complexidade, vários assuntos, como ele mesmo disse, e muito bem fundamentado. Cumprimento o doutor Argos. O processo está em discussão. Eu só vou aqui justificar, eu vou acompanhar o doutor Argos. Ele já havia disponibilizado aqui o voto, e eu tive a oportunidade de ler atentamente, com muito cuidado, porque era um voto longo, né? E eu já tinha também aqui conhecimento do voto da doutora Daniela. Realmente eu tive aqui a oportunidade de sopesar sobre o caso e estou acompanhando, principalmente com relação ao precedente, né, que eu fui relator desse processo mencionado aí pelo doutor Argos, né? Também tem a questão da ADC, que eu também estava votando da maneira como a doutora Daniela votou. Mas aí teve essa mudança no Supremo, que é inegável, né? Não tem como... Né? Doutor Samuel pediu a palavra? Não, sim, senhor presidente, só para também registrar meu voto, essa matéria nós já discutimos aqui, já debatemos, inclusive num voto, acho que era do doutor Argos, que eu pedi vista, né? Eu fui o relator, você pediu vista do... então está certo, então eu pedi vista o Samuel também apreciou profundamente também o caso, né? Num voto vista, né? Só que esse caso ainda, eu tenho um motivo a mais para acompanhar a doutora Daniela, que é a particularidade desse caso, da questão que a prova que se faz aí ela é intempestiva, né? Realmente, já por uma classificada aqui no TIT, né? Independentemente na lei também, né? Ela é intempestiva, não foi apresentada nenhuma justificativa para intempestividade, né? Dessa apresentação. Então, eu teria, do ponto de vista da análise de provas,
teria ainda mais um motivo aqui para acompanhar a doutora Daniela, né? E por isso que eu vou acompanhá-la também, só para registrar o voto, né? Essa matéria já está meio superada aqui na Câmara, né? Essa já várias vezes, pelo menos segunda ou terceira vez que a gente está trazendo essa matéria aqui, né? É só isso, presidente. Obrigado. Bom, obrigado, doutor Samuel. Bom, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Que não apareceu ainda. Acho que deu uma travadinha aqui. Mas eu já encaminhei para... agora sim. Todos confirmados, processo em votação. Muito bem, votação encerrada. Como era previsto, houve um empate. Pelo voto de qualidade, prevaleceu o voto do relator. Eu vou registrar aqui o voto vencedor. Muito bem, então, registrado aqui o voto vencedor do doutor Argos, por maioria, né, por voto de qualidade, né, considerado como maioria, recurso ordinário aqui, proclamando, então, a decisão final, recurso ordinário conhecido integralmente, parcialmente provido, recurso de ofício integralmente conhecido, negado provimento nos termos do voto do ilustre relator. Julgamento encerrado. Com o encerramento desse julgamento, nós, então, cumprimos a pauta de hoje. Agradeço a presença e a paciência da doutora Giovana. Tivemos aí, antes da doutora Giovana, 2 sustentações orais, mas a gente dá preferência pelas sustentações orais para realizar, né? Então, agradeço aí a paciência, doutora Giovana. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. E declaro, então, encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Encerrado no empate, eu peço, então, que o Oswaldo, então, encerre a gravação de hoje. Agradeço a todos e uma boa semana. Boa semana para vocês também.